Medidas de proteção coletiva, manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos ruidosos, reorganização do layout, isolamento e enclausuramento de máquinas e equipamentos, tratamento acústico e de paredes. Lembre-se do que foi falado, tá? Principalmente quem já cursou o módulo de prevenção de acidentes. A medida de proteção individual é a última medida a ser tomada. Antes disso, nós temos que tomar todas as medidas de proteção coletiva, ou seja, enclausuramento de máquinas, reeducação, rearrumação do layout, entre outras coisas. As medidas de proteção individual, EPI, plug e concha, vêm depois que não se tem eficiência e eficácia das medidas de proteção coletiva. 5. Programa educativo. Buscando seu envolvimento na implantação e na execução do programa de conservação auditiva, tá? O PCA. Para você ver, o PCA ele é muito importante, tem muita importância na questão do controle, tá? E da prevenção ao ruído. Aí você tem outras doenças ocupacionais, tá? Antes de chegar nessas outras doenças ocupacionais, vou dizer a você que o ruído, tá certo? É um risco sempre presente no ambiente de trabalho, é o que você vai mais encontrar quando você for trabalhar, você for desenvolver sua função técnica de segurança, é um dos riscos que você vai encontrar mais. Por isso que nós escolhemos, tá, o ruído aqui e a APAI para trabalhar como doença ocupacional, certo? Então, hoje foi trabalhada a APAI, trabalhada as dermatoses, que são doenças bem presentes, e trabalhada as pneumoconioses, que são doenças causadas por exposição à poeira, certo? Então, estamos chegando ao fim dessa aula de hoje, tá certo? Para que a gente possa concluir essa aula, eu vou colocar algumas outras doenças, tá? Algumas outras doenças que são causadas por outros agentes. Por exemplo, saturnismo, só para você ter conhecimento, saturnismo é uma doença que se dá pela exposição ao chumbo metálico. É uma doença que geralmente ela se dá por via digestiva, a contaminação dela, tá? E via cutânea. As partículas de chumbo também se dá pela via aérea, mas as partículas de chumbo vão se aglomerar, tá certo? No sistema sanguíneo e vão dificultar o metabolismo. O saturnismo causa sérios problemas e pode levar o trabalhador a óbito, tá certo? Então, existem alguns sintomas clássicos, como cólicas satúrnicas. O trabalhador sente muita dor na parte abdominal, geralmente na área, no período noturno. Existe também um sintoma bem característico, é sangramento pelas gengivas e a orla gengival fica roxeada, tá? E nós chamamos isso de orla gengival de Batten, que foi um médico, tá, de sobrenome Batten, que descobriu esses sintomas aí do saturnismo. O hidragerismo é a exposição ao mercúrio. Esse mercúrio, pessoal, que tem no termômetro, aquele mercúrio que era usado antigamente para fazer obturações e recuperações odontológicas. Hoje esse mercúrio é proibido porque causa, além de hidragerismo, causa situações carcinógenas. Psitacose é exposição a pelos, penas e fezes de animais, que nós citamos no início. Câncer ocupacional, existem várias substâncias que causam câncer, e se esse câncer, tá? Câncer é uma doença comum, mas se esse câncer for causado por substância, por exemplo, por radiação ionizante, no desenvolvimento do seu trabalho, esse câncer passa a ser um câncer ocupacional, passa a ser uma doença relacionada ao trabalho. Existem outras doenças que são causadas pelo trabalho, tá? Seja por agentes físicos, químicos e biológicos. Algumas outras vamos citar no decorrer das aulas, como, por exemplo, o transtorno mental relacionado ao trabalho. Vai ser citado quando se for falar de psicologia do trabalho, tá certo? Nós vamos trabalhar ela. E também as LERDORTs, lesões por esforços repetitivos e doença osteomuscular relacionada ao trabalho, também vão ser citadas. Então, de posse disso, tá certo? Vamos chegando ao final de nossa aula. Para que possamos finalizar, eu vou mostrar a nossa atividade, tá certo? A atividade de hoje.
Qual seria a atividade de hoje? Deixa eu mostrar aqui, pedir a Bíblia que mostra aí o slide. A atividade de hoje, deixa eu seguir lá, tá, para a página. Você tem um texto de apoio. A primeira parte da atividade. Realize uma pesquisa na internet e elabore um texto de no mínimo 12 linhas e no máximo 16, falando sobre uma doença ocupacional, tá, pessoal? Você vai escolher qualquer uma, falando sobre uma doença ocupacional que pode ser desenvolvida em um profissional no exercício das funções de soldador e digitador. Então você vai pesquisar doença, você vai lá no Google, bota doença ocupacional de soldador, doença ocupacional de digitador. Você vai escolher uma doença, um problema e vai falar dela. Se estes não tiverem cuidado com sua saúde no trabalho. Observação, é obrigatório informar cada fonte de pesquisa. E a segunda parte do trabalho, da atividade, vem aqui. Defina em texto de no mínimo 6, no máximo 8 linhas, Arial, tamanho 12, cada uma das doenças ocupacionais abaixo. Um texto para cada doença. Aí você tem silicose, asbestose, baritose, siderose, estanose, beulirose e antimoniose. Tá certo? A atividade dessa semana vão ser apenas duas partes. Tá? Queria a Bíblia aí para voltar para a gente. Vão ser apenas duas partes. A primeira e a segunda parte, que você possa fazer aí uma boa pesquisa. Bom, então, de posse disso, né, todas as informações adquiridas, espero ter contribuído mais um pouquinho para mais um passo na sua formação técnica e segurança do trabalho. Fique com Deus e na próxima quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui, tá? Deus abençoe a todos.